estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui com a gente. O assunto do nosso programa de hoje é plano de saúde. Vamos falar sobre negativa de atendimento, carência, cancelamento, doença pré-existente e muitos outros temas. E quem vai nos esclarecer sobre esses assuntos tão importantes quando a gente fala sobre plano de saúde é o Dr. Rodolfo Souza Paulino, advogado, coordenador da Comissão de Direito à Saúde da OAB de São José do Rio Preto. Dr. Rodolfo, obrigada por sua presença aqui no Saúde para falar de um assunto tão importante. Sou eu que agradeço o convite. Doutor, dentre esses temas que eu acabei de citar, carência, reembolso, doença pré-existente, cancelamento, quais as principais demandas que vocês observam mais do direito do consumidor que os usuários procuram? Jaqueline, hoje existe uma grande demanda a respeito das negativas de cobertura, né? Cobertura seja de medicamento, seja de atendimento. Então, existe um grande volume de negativas por parte das operadoras e também um grande volume de solicitação de suporte por parte dos usuários, seja esse suporte pela ANS, pela Defensoria Pública ou por advogados particulares. E essa negativa é por quê? Quais são os problemas que encontram nessa relação de plano de saúde e consumidor? Olha, o que existe muito em muitas situações são medicamentos, em alguns casos que estão em fase experimental ou não, medicamentos de alto custo. O que causa estranheza muitas vezes é que determinados medicamentos já estão pacificados pelo Poder Judiciário, né, que a operadora é obrigada a fornecer aquele medicamento ou aquele procedimento. E as operadoras, não se sabe por quê, né, mas elas negam mesmo assim. E aí o usuário é obrigado a procurar o Poder Judiciário para alcançar aquele direito que ele necessita, né? Porque o medicamento vai trazer a manutenção da vida dele. Existe uma pacificação de que se for medicamento intravenoso, essa forma, né, de administrar o medicamento tem que ser coberto ou não? O entendimento, né, do Poder Judiciário, dos estudiosos do direito relacionado à saúde, quem determina o tipo de medicamento vai ser o médico. Então, conversando inclusive com alguns juízes, né, qual que é a postura do juiz? Ele fala, eu vou seguir o que o médico fala, eu não sou o médico, eu vou garantir o que a lei determina com base no que o médico prescreve. Então, quando o médico receita determinado medicamento, por exemplo, em muitas situações, o atendimento home care, né? E pelos motivos que o médico determina, seja por uma questão da própria saúde, risco de infecção, o ambiente familiar que vai ajudar na recuperação do paciente, ele prescreve que aquele atendimento deva ser feito em modalidade home care, ou seja, sai do hospital e vai para casa. O médico vai avaliar essa situação. E muitas vezes a operadora se recusa a fazer essa cobertura. Aí o usuário é obrigado a buscar o Poder Judiciário e é pacificado pelo Poder Judiciário que, nestes casos, a prescrição médica diz que o tratamento é esse e a operadora deve cobrir esse atendimento. Sim, as operadoras elas devem cobrir tudo que o SUS cobre de serviços? Também. Veja, a comercialização de contratos de plano de saúde, ele é um acessório ao atendimento do SUS. A Constituição possibilitou que o atendimento à saúde fosse feito pela iniciativa privada a partir da Constituição de 1988. Então, tudo que o SUS faz, a operadora também deve fazer. E ainda mais, o SUS também é obrigado, muitas vezes, ele se recusa a fornecer medicamentos, ele diz que esse medicamento não está disponível, né? Então, os usuários do SUS também ingressam na justiça para conseguir determinados atendimentos. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, as operadoras têm que atender complementar ou atender todo o atendimento que o SUS faz.
a questão do contrato. É possível, até que ponto, evitar aborrecimento na hora que a gente mais precisa, que é o momento mais crucial. Às vezes as pessoas falam, já paguei tantos anos e a hora que eu precisei, essa é uma frase, né? Sim, o plano negou. Né? O contrato, como que deve ser lido, o que ele deve ter? Há muitos abusos de cláusulas, que o consumidor deve ficar atento? Sim. A leitura do contrato, a gente sabe que o brasileiro, culturalmente, né, na sua grande maioria, não lê os contratos, que é uma pena. Mas o usuário deve sim ler o seu contrato e lá nós encontramos, infelizmente, em diversas situações, cláusulas abusivas, sim, que limitam determinados atendimentos, que impõem determinadas situações desvantajosas para os usuários. Então, ele vai ler, ele vai ter conhecimento disso. A grande questão é ele ter conhecimento dos seus direitos e isso ele pode buscar também essas informações nos sistemas de apoio do seu município, do estado, seja PROCON, Defensoria Pública, um advogado particular que seja. Por quê? Ao ler o contrato, ele traz cláusulas ou ele traz expressões, melhor colocando, que a pessoa não compreende. Ela sequer vai compreender que aquilo é uma cláusula abusiva. Por isso que o Código de Defesa do Consumidor é aplicado aos contratos de plano de saúde, né? Isso é pacificado pelo STJ, por exemplo, o Estado de São Paulo, pelo TJ de São Paulo, que a aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, porque isso durante um tempo foi discutido ainda, né, se seria ou não. Hoje é pacificado. Então, essa visão consumerista, ou esse olhar consumerista sobre os contratos de plano de saúde visa justamente isso, proteger os consumidores, porque ele vai ler o contrato muitas vezes e não vai compreender, e ali ele fica em desvantagem. Então, os contratos de plano de saúde, a pessoa ao ler o seu contrato, se ela tiver dúvida, ela deve procurar uma orientação. Lembrando que nós temos duas grandes áreas de atendimento, os individuais e os coletivos. Os coletivos são aqueles contratos feitos por empresas ou associações. Deveria ter, pelo menos ao assinar um contrato desse, as empresas e associações deveriam buscar uma assessoria jurídica para acompanhá-los. Os individuais é a pessoa física comum, então eu até percebo que é mais difícil ela ter uma assessoria jurídica, mas se possível deve sim também procurar um auxílio, né, para compreender aquele contrato. Num momento de dissabor, né, houve uma doença dentro do seu núcleo familiar que ela busca esse atendimento e aí infelizmente encontra dificuldades das mais diversas, entra situações em que a pessoa deve procurar, aí sim, mais uma orientação. Porque, veja, eu costumo colocar da seguinte forma, você pega a pessoa que você mais ama na sua vida, né, para a gente ter um parâmetro, seja o seu filho, seu pai, sua mãe, seu namorado, namorada, não importa. Vamos praticar a empatia aqui. Você pega a pessoa que você mais ama na sua vida. Essa pessoa está desmaiada, ela está em um momento absolutamente delicado, de extrema delicadeza. Eu, ou quem está nessa condição, perde o raciocínio jurídico, perde o raciocínio social, perde o raciocínio. Sim. Você não consegue pensar mais. O filho, né, ali que está numa situação grave, sim, aí você vai procurar um atendimento e não recebe. Ou tem, seja lá quais forem os obstáculos, a pessoa fica totalmente perdida. Então, é uma questão de dignidade humana, né? A pessoa está fragilizada, ela não consegue sequer pensar ali, sim, naquele momento. Então, falta, às vezes, na minha visão, em muitas situações, uma sensibilidade por parte das operadoras, dos hospitais, para compreender aquele momento. Às vezes, a pessoa se irrita, não é? O que eu entendo que é compreensível. É a pessoa mais importante da vida dela que está ali, né? Então, sim, ela não vai se irritar com uma negativa, ela vai se irritar. E eu penso que as operadoras deveriam preparar os seus profissionais para esse momento crítico.
e às vezes não acontece. E aí há um embate, há uma série de situações ali que pioram ainda mais aquele estado. Mais a situação. O cliente, ele pode, antes de contratar um plano, ele pode pedir para mudar alguma cláusula? Então, isso são contratos... Só pode pedir, mas... São contratos de adesão, né? Você tem ali algumas cláusulas pré-determinadas que elas podem ser acertadas, mas geralmente você não consegue alterar uma cláusula, justamente por ser um contrato de adesão. E aí o Código de Defesa do Consumidor, novamente, ele entra em cena para justamente proteger o consumidor e determinar que cláusulas abusivas são consideradas nulas, porque você não consegue alterar. Não é um contrato de fato bilateral, onde você acerta, olha, eu quero isso aqui, aquilo ali você não quer, a gente negocia esse contrato. Não, é um produto pronto, é isso aqui e acabou. Então, são contratos de adesão. Você adere ao contrato, você não discute o contrato. E como a gente entender a questão da doença pré-existente? Eu vi que tem muito caso, as pessoas reclamando, que aí o plano fala, não, era uma doença pré-existente, aí tem carência. Então, a doença pré-existente, a pessoa deve declarar, de fato, né, temos a compreensão jurídica de que os contratos são celebrados a partir do princípio da boa-fé. Todos estão de boa-fé, não é? A partir daí, a pessoa, se ela tem alguma doença pré-existente, ela tem que declarar. Mas existe a situação, por exemplo, que a pessoa não sabe que tem. Ela não sabe. Então, como ela vai declarar algo que ela não sabe? Aí entra a obrigação da operadora de realizar exames, pedir exames. Se a operadora não pede, pressupõe-se que a pessoa está de boa fé. Se ela não declarou, ela não sabia. Se a operadora não pede exames, ela deixa de cumprir a sua obrigação. Então a operadora pode pedir exames para comprovar? Ela pode pedir. O cliente tinha doença? Isso, ela pode. Aí o médico, o cliente é obrigado a fazer? Isso, o certo. Você, hoje em dia, muitas operadoras não fazem mais isso. Você faz o contrato por celular. Mas, algumas operadoras ainda, você faz entrevista com o médico. Aí vamos imaginar uma situação fática aqui. A pessoa está lá com o rosto esverdeado, algo que denote, por exemplo, um problema de fígado, né? O médico pode dizer, olha, vamos requerer aqui um exame de sangue, só para avaliar como é que está a sua situação, tal, enfim. Se não é feito nada disso, pressupõe-se que a pessoa não tem nada. Aí, quando ela vai precisar do atendimento, os exames mostram, ela tem um tumor há 10 anos. Mas a pessoa não sabia também. Pressupõe-se que ela não sabia. Aí a operadora falou, doenças silenciosas. Exatamente, isso aqui é uma doença pré-existente. Tá, mas eu não sabia. Aí ela nega. Aí quais são as decisões do Poder Judiciário em muitas situações? Eu sempre digo que cada caso é um caso, né? Em muitas situações, o que o Poder Judiciário entende? Olha, a pessoa não sabia e você não procurou saber. Os dois estão de boa fé, então cumpre o contrato. Não dá para dizer que o usuário estava de má fé. Então, as doenças pré-existentes têm esses diversos cenários, né? Tem a visão, como em tudo no contrato, a visão do usuário e a visão da operadora. O que deve se presumir é a boa fé de todos. Sim. Esse que é o ponto principal das doenças pré-existentes. Com relação às carências que os planos colocam, elas são abusivas ou não? Não, elas são, em regra, são as previstas em lei, né? O que se discute muitas vezes dentro do sistema de carência, né, são as 24 horas ali de urgência e emergência. Então, mas dentro do que a gente observa, geralmente as operadoras elas seguem a regra. A grande questão é, você tem lá uma situação de urgência, já ultrapassou as 24 horas iniciais e você tem, por exemplo, uma cirurgia eletiva que necessita de 1 ano, 365 dias para poder ser realizado. Mas você sofre um acidente e precisa, por um motivo alheio à sua vontade, sofrer uma cirurgia para corrigir aquilo, porque eventualmente houve uma hemorragia naquela região, né? Estou criando aqui uma situação fática. Sim.
não foi uma escolha do paciente, é uma situação de emergência. Ou faz ou perde-se a vida. A vida está em primeiro lugar. Então, também em situações assim, é necessária a cobertura. Depois, no segundo momento, vai se discutir se haverá reembolso ou não, se deverá pagar ou não. Depois se discute isso. Mas a vida sempre tem que estar em primeiro lugar e assim deve ser, né, o entendimento do Poder Judiciário e o entendimento de toda a sociedade. É um negócio, mas é um negócio que está lidando com vida. Exatamente. Os contratos de plano de saúde, eles foram criados, né, ali a partir de... Existem algumas situações até antes da década de 50, mas ele cria esse formato que nós temos hoje a partir da década de 60. O que acontece? Hoje, nós temos o SUS, que atende a grande maioria da população, mas o SUS não está dando conta. A gente percebe que, infelizmente, o SUS não está dando conta. Nós temos aproximadamente 51 milhões de pessoas usuários de plano de saúde. Você imagina, se não tivesse plano de saúde, essas 51 milhões estariam inseridas dentro do SUS. Seria o colapso do SUS. Então, os planos de saúde, eles são necessários. Eles nascem ali de uma necessidade que as empresas começaram a verificar que os funcionários, ao adoecerem, principalmente grandes empresas, grande número de funcionários adoecendo, e dependendo do que na época não era SUS, né, era INASP, se não me falha a memória, posso estar equivocado aqui na legenda, mas toda vez que os funcionários precisavam de atendimento médico, a produção caía muito. Então as empresas chegaram à conclusão de que, olha, se eu fornecer um atendimento médico melhor, eu aumento minha produção, eu atendo de forma mais célere e com maior qualidade meu funcionário, ele volta ativo. Nasce daí, no Brasil, essa ideia e começa a acontecer dessa forma. Então, os planos de saúde, os contratos são necessários hoje, porque tem esse volume de 51 milhões de pessoas, mas se não tivesse, estaríamos todos no SUS. Dentro de todo esse cenário, temos a vida. Então, muitas vezes a pessoa pergunta, mas como é que se comercializa a vida, né? Porque o plano de saúde cuida de saúde, que por vez mantém a vida. Então, é uma comercialização necessária, né? Porque você atende um público expressivo, 51 milhões é aproximadamente 25% da população brasileira, mas tem esse embate, vamos dizer assim, né, moral, filosófico. Estamos tratando de comércio, comercialização, dinheiro e vida, né? Até que ponto isso não se ultrapassam as linhas da moralidade, da ética, da boa-fé, né? Porque quando você nega um atendimento e a pessoa paga muitas vezes a vida toda, como você diz, e aí precisa do atendimento, é negado. Então isso impacta diretamente na dignidade, princípios constitucionais, né? Princípio constitucional do direito à vida, dignidade da pessoa humana. Eu sempre digo isso. Naquele momento que a pessoa precisa do atendimento, ela está fragilizada, ela e a sua família. E aí as operadoras, toda a sociedade, né, deve analisar essas ocorrências com olhos de empatia, dignidade da pessoa humana, né? Direito à vida ali posto de fato. Doutor, eu queria que o senhor explicasse a diferença entre os tipos de contratos. Tem familiar, individual, os coletivos de empresa, de associações. Qual é o melhor para o consumidor? Vamos lá. Existem algumas pequenas variações que a gente nós não vamos tratar delas, mas vamos nos principais. Você tem os individuais e familiares, que é aquele que a gente vai na operadora e eu quero fazer um contrato para mim, para minha família. Individual, familiar. E aí nós temos os coletivos. Dentro dos coletivos, eles se dividem em dois: coletivos empresariais e coletivos por adesão. Os coletivos empresariais são aqueles que você trabalha na empresa A e essa empresa A fornece um plano de saúde para você. Esses são os empresariais, para você e talvez para sua família, depende muito da contratação. Os coletivos por adesão são aqueles ligados a alguma associação. Por exemplo, a OAB tem um contrato com operadoras e eu, por ser advogado, eu tenho a elegibilidade, né? Eu tenho legalmente o direito de me associar a esse contrato. O que acontece? Como eles são contratos de grande volume de pessoas, geralmente o valor é menor.
do que o individual, tá certo? Os empresariais, muitas vezes a empresa banca 50% ou 100% do valor para o funcionário, ele não paga nada, o funcionário. Há uma variação muito grande, né, dentro desse cenário. Então, nós temos essas 3 grandes categorias, vamos chamar assim, o individual e os coletivos. Dentro dos coletivos, porque 3, né, coletivo empresarial e por adesão. Hoje, as operadoras estão, assim, diminuindo muito a oferta dos individuais. Por quê? Porque os individuais, eles têm uma proteção maior pela ANS. Por exemplo, o reajuste dos contratos individuais devem seguir o limite estabelecido pela ANS, só para exemplificar. Então, esse ano que passou, se eu não me engano, foi 8% ou 9%. Vamos estabelecer 8,1% de reajuste. Então, o contrato pode ter um reajuste de 8,1%, certo? Os coletivos, sejam eles quais forem, eles seguem uma matemática diferente. Eles seguem a matemática de sinistralidade, dentre outros, né? São vários fatores que estabelecem um reajuste. Mas a sinistralidade é um deles. O que é a sinistralidade? É a utilização. Então, se num grupo de 10 pessoas houve uma utilização muito grande, a operadora vai aplicar um reajuste que, em algumas situações, chegam a 50%. Eu já vi reajuste de 100%. 100%, 50%. 50%, 30%. Então, veja só a diferença. Ou seja, se for analisar economicamente, né, aquele cenário que nós colocamos, trata da vida, não é só econômico. Economicamente, houve uma utilização muito grande, então a operadora realiza os cálculos atuariais, né? Eles têm os seus atuários, são profissionais que se dedicam a cálculos dessa natureza. Então ele aplica toda a matemática, toda a equação que é necessária ali para fazer os cálculos e, chegou a 35%, vamos aplicar. No individual, não. No individual, a tabela da ANS é 8%. Por que as operadoras estão cada vez mais restringindo a oferta ao público? Você imagina aqui um tratamento da doença X que vai ter um custo de R$700 mil no individual e ele paga R$500 por mês nesse contrato. Quando que a operadora vai recuperar esse valor? Se a gente considerar somente esse Sim. usuário, né? As operadoras trabalham com volume, então ela ganha aqui e perde ali, ok. Então, esse individual, ela não vai recuperar. Qual que é outro fator que eles estão também diminuindo drasticamente a oferta do individual? A população brasileira está envelhecendo, né? Hoje, a expectativa de vida ali na década de 50 era 50, 60 anos. Hoje fala-se em 70, 80. Para a geração que nasce após 2020, 2022, já estão cogitando falar em proximidade de 100 anos com uma certa naturalidade. Então, você imagina um indivíduo utilizando esse contrato até 100 anos, ou até 80 anos. A partir dos 50, 60, você tem uma necessidade de buscar mais atendimento médico, não tem? O que acontece com a sinistralidade? A utilização, vamos chamar assim, ela aumenta. Economicamente, isso não é interessante para a operadora. Mesmo havendo os aumentos de faixa etária, que diz que o aumento de 56, 59 anos são bem pesados. Mas ele pode somente até os 59. A partir daí, 59, a partir daí não pode mais ter aumento. Não pode mais. E então, é aí que geralmente a pessoa começa a utilizar mais. Então, esse público não se torna interessante para as operadoras. Se você for celebrar um contrato, entrar num plano de saúde a partir dos 59, é praticamente impossível. Não porque eles se negam, mas pelo valor. Pelo valor. O valor torna absolutamente inviável. Você não consegue pagar um plano de saúde a partir de uma pessoa comum, vamos dizer assim, né? Com uma renda média do brasileiro, é impossível pagar um plano de saúde a partir dos 59 anos. E os jovens que estão pagando esse plano não cobrem essa sinistralidade. Então, deveria, né? Deveria, mas tudo depende da região. Aí entram outros fatores, da região onde está, do volume de pessoas. Então, a partir daí, as operadoras fazem esses cálculos atuariais para analisar o cenário e o mercado.
As operadoras, elas não estão totalmente descobertas de razão, mas existe um entendimento dentro do direito que é o seguinte: quando você começa um negócio, ele tem o risco do negócio, que é inerente a ele. Você, ao abrir uma empresa, deve saber que existe o risco de tal negócio, daquele negócio. E as operadoras não fogem a essa regra. Então, se você pretende iniciar uma operadora de plano de saúde, que hoje é muito difícil conseguir isso também, você deve entender que você está lidando com, né? Deve-se partir desse princípio. Não é um comércio, simplesmente. Você está lidando com saúde e com vidas. Então, esse cenário do envelhecimento da sociedade, da utilização dos planos de saúde, devem estar na conta, né, ou nos cálculos, ao se pensar em criar uma operadora de plano de saúde. É o risco inerente, nesse caso, do negócio. Doutor, um outro tópico desse nosso assunto, plano de saúde, é reembolso. Quais são as regras para reembolso? Então, veja, aí existem os seguros-saúde, que a maioria das situações de reembolso se referem ao seguro, onde você faz o procedimento, paga e tem o seu reembolso. Né? A regra geral é essa. Em algumas situações, se você tem a depender do seu contrato, porque nós temos contratos que atendem a município, a outras regiões maiores, chegando até o estado, e os contratos de abrangência nacional. Então, a depender do contrato, vamos trazer aqui a título de exemplo nacional, que você pode ser atendido em qualquer local. E você está numa determinada região que não tem cobertura ali, e você precisa do atendimento. E aí nós não estamos falando mais de seguro, e sim do plano de saúde, como todos conhecemos. Nessa hipótese, se você fizer o atendimento também, e a operadora não tem uma pessoa credenciada ali, principalmente numa situação de emergência, você pode ali fazer, buscar o atendimento e depois requerer o reembolso. Mas veja bem, tudo depende da área de abrangência do contrato. A pessoa não tem um contrato que atende rede de municípios em Rio Preto, tem uma situação adversa num determinado estado ali que você pode não ser atendido. A grande questão é essa: emergência e urgência, a depender, nós temos algumas operadoras que têm uma abrangência muito maior. Né? Então, numa situação de emergência e urgência, você poderá ser atendido em qualquer local e a operadora deve garantir esse atendimento. Caso não garanta e você tenha que arcar com os custos, haverá o ressarcimento também. Reembolso, os principais casos se referem a essas situações. A essas situações. Existe, sim, valor, tabela para reembolso? Não, assim, não. Vão existir algumas tabelas nos seguros ali, algumas coisas assim, né? Porque o reembolso é uma constante, né? O que se discute muitas vezes, numa emergência, você faz um procedimento muito caro, né? E aí a operadora vai depender muito do caso concreto, ela pode tentar ali ressarcir somente parte do procedimento que está errado, né? Se foi o procedimento completo, ela não pode ressarcir somente parte. Aí entram os abusos. Sim. Uma outra reclamação que a gente vê muito comum é descredenciamento de profissionais, de hospitais, né, laboratórios. Como que o consumidor, já contratado de um plano de saúde, como o senhor falou, um contrato que já estabelece, né, o serviço que ele vai ter, aí há o descredenciamento de profissionais? Então, as operadoras devem, né, manter um canal de comunicação com os consumidores, informando esse descredenciamento, para que ele tenha ciência disso. O que não pode acontecer é o consumidor ficar sem atendimento. E aí ocorre muitas vezes aí a falta de informação e até de conhecimento. A operadora ela deve fornecer o atendimento. Ah, mas eu gosto daquele laboratório. Aí a operadora não é obrigada a ter convênio com aquele laboratório. Ela é obrigada a manter o atendimento. Então ela faz os seus convênios, né, a sua rede de atendimento com o laboratório A e B. A pessoa quer fazer no C. Numa situação dessa não haverá reembolso, por exemplo, porque ela está fornecendo atendimento, só que é no A e no B. Ah, então... Não, eu quero fazer no C, não ela não está se recusando a atender, entendeu? Então, quando descredencia, né, o A, por exemplo, a operadora deve manter um canal de comunicação com seus usuários, informando esse descredenciamento, e tem o B ainda, então ela mantém o atendimento até contratar
D, o F, o G, seja lá qual for, entendeu? Então, assim, o que vigora, deve ser respeitado muito esse canal de comunicação, as operadoras informarem os seus usuários dos credenciamentos e dos seus descredenciamentos, para que eles saibam onde podem buscar o atendimento daquela necessidade. O plano de saúde pode, se o médico diz, olha, o atendimento, o tratamento, a cirurgia é em tal unidade hospitalar, e o plano de saúde está previsto, mas ele fala não, tem que ser em outro hospital, pode isso? Que eu já vi caso. O que acontece? É essa situação do credenciamento, né? Ele é credenciado. Se aquele estabelecimento é credenciado, né? Eu estou pensando aqui num caso, até para ser específico, de Queimado, por exemplo, que não é todo hospital que atende. Sim. Né? E aquele estabelecimento atende e a pessoa está lá, o plano de saúde, nesse caso, não pode interferir. Né? Não, eu vou tirar você daqui e pôr no outro, a não ser que não tenha vaga. Tem que ter uma justificativa. Não tenha vagas, enfim. Se está dentro de uma situação de normalidade, não há motivo, o plano de saúde não pode interferir numa situação dessa, né? Doutor, uma outra situação é quando, em atendimento, o hospital, uma unidade de tratamento fala, não, deixa um cheque calção, não sei se fala cheque ainda, mas deixa o cheque calção, porque se o plano não cobrir, né? Não, isso não pode mais, isso é crime na realidade, né? Antigamente se fazia isso e atentava, né, o entendimento, porque isso foi extinto do cenário médico hospitalar, porque isso atentava contra a dignidade da pessoa humana de fato. Você está numa situação de total vulnerabilidade ali, você assina uma escritura da sua casa, você não assina um cheque, você assina tudo, né? Se você está, como eu sempre coloco, pega a pessoa que você mais ama e coloca ali, numa situação de extrema necessidade. Você faz qualquer tipo de contrato, você assina qualquer documento. Então, o entendimento do Poder Judiciário foi esse, né? Isso já faz um bom tempo, já que não se deve utilizar essa prática, em que pese, de vez em quando, a gente ouve assim, parece que fizeram isso em tal lugar, assim, né? Mas isso é crime hoje em dia. Então, não se pode mais pedir qualquer tipo de caução, garantia para o atendimento, seja ele qual for, não pode. No caso de cancelamento de um contrato, o cliente, ele pode, cancelou hoje, dia 15, mas até o dia 30 está valendo, ele pode continuar usando, ele tem que informar esse cancelamento ou só o simples fato de parar de pagar já é uma rescisão do cliente? Não, então, vamos lá. O cancelamento, ele tem vários cenários também. Se o cliente, se o usuário, ele deixa de pagar, a lei que regula os planos de saúde, que é a Lei 9656 de 98, ela estabelece um período de 60 dias ininterruptos ou não. A partir desses 60 dias, do cômputo desses 60 dias, a operadora pode cancelar o contrato, mas ela deve notificar com 10 dias de antecedência sobre esse cancelamento. Então, deve haver prévia notificação sobre o cancelamento. Isso também tem súmula no TJ de São Paulo, por exemplo, que estabelece isso, ou seja, um entendimento pacificado. As operadoras devem notificar os seus usuários sobre o cancelamento, não pode simplesmente cancelar. E a regra que eu comentei é essa, dos 60 dias. As operadoras, elas podem cancelar o contrato por 2 motivos em regra, nos individuais. Fraude na declaração ou na declaração de doenças ou qualquer outra informação, ou documentos, né, documentos equivocados, trocados, seja lá quais forem, e falta de pagamento. Essas são as 2 possibilidades de rescisão unilateral por parte das operadoras nos contratos individuais. Fora disso, não pode haver cancelamento. E se houver, tem que ser feita a prévia notificação. O que a gente observa muitas vezes é isso. A pessoa não sabe disso, então ela deixa atrasar 20 dias no mês, depois mais 20 dias no outro, depois mais 20 dias, deu 60 dias. Dentro do período de um ano, a operadora pode cancelar o contrato. Ela fala, mas eu não atrasei, né? Não, mas a lei fala que são ininterruptos ou não. Então, se você deixar acumular ou acumular os períodos, você entra ali na situação de possibilidade de cancelamento. E aí, imaginemos uma pessoa que está utilizando muito o plano naquele momento,
né? Para a operadora ele não é mais interessante. Ele tem uma doença crônica, uma doença mais grave, mais severa, que demanda um alto custo. Enquanto ela estiver sob tratamento... A operadora pode olhar o histórico. Claro. Pode não, ela olha o histórico do paciente. É a análise do negócio dela, né? Ela faz análise do quanto está custando aquela vida para ela. E a partir daí, se a pessoa deixa de pagar, existe o entendimento também, né? Que você não pode, a operadora não pode cancelar se a pessoa estiver internada ou dentro ali de um determinado procedimento. Ela não pode cancelar naquele momento, mas numa outra situação ela pode. Então a pessoa sai do hospital, termina o tratamento, ela já está dentro daquele cenário de possibilidade de cancelamento, aí sim, ela poderá ter seu plano cancelado. No caso de o empregado que tem o plano pela empresa, sendo dispensado, ele pode continuar pagando o plano, né, individual? Como fica essa situação? Depende também do caso, né? Você pode, por algum tempo, dependendo da forma de contratação, o usuário pode continuar pagando durante um período ou pedir a migração para um outro contrato. E também os aposentados podem manter-se dentro daquele contrato coletivo, né, que aí são os das empresas, a depender do tempo de trabalho dele, ele pode se manter durante um período ou até pelo fim da vida, mantendo-se naquele contrato. O que acontece? A empresa, em muitas situações, ela paga a maior parte do contrato e o usuário e o funcionário paga ali 5%, um valor simbólico. Quando ele sai, o valor que a empresa pagava, ele que vai assumir, porque ele não é mais funcionário. Mas mesmo assim, esse contrato, ele tem um valor menor, porque ele é um coletivo. Então, para o funcionário, principalmente aposentado, né, é interessante ele manter-se nesse contrato. Quando o funcionário é demitido, o ideal é buscar a migração para um contrato que mais se adeque ali às necessidades e há que se ter também a similaridade com o contrato anterior da empresa dele. Aí tem uma série de regras que devem ser observadas. Mas uma informação importante é essa. Hoje o site da ANS, ele está muito didático. Antigamente você tinha uma certa dificuldade de encontrar informações. Hoje não. Você pesquisa no site da ANS, você tem informações orientadoras, cartilhas, que os usuários deveriam buscar com mais frequência. A ANS é a Agência Reguladora do Setor, isso, a não é, Agência doutor? Nacional de Saúde E ela, Suplementar. então, pode ajudar, Isso. pelo menos em grande parte dos casos. Isso. Inclusive reclamações das operadoras. As reclamações têm efeito, surtem efeito? Sim, as operadoras sofrem a fiscalização, as reclamações surtem efeitos, a ANS quer saber o que está acontecendo ali. Sim. Então, o cliente pode recorrer à ANS? Deve, né? Deve. Com relação a dependente, no caso de colocar um dependente, a mulher teve um filho, vai colocar o filho, tem prazo? Como que é essa regra? Então, quando nasce uma criança, ela tem um período ali de 30 dias que ela é atendida independentemente de ter contrato ou não. Então, essa criança aí, os pais devem buscar, né, se é do seu interesse, inserir essas crianças também no contrato. Em qualquer outra hipótese, ela vai entrar como um usuário, né, dependente, mas esse período do recém-nascido é exclusivo para ele. O que, em muitas situações, são análogas à situação da adoção. Não? Então, o que se discute ainda, né, essa questão de a adoção não é nascimento, mas há o entendimento de que sim, tanto é que, por analogia, hoje os pais estão conseguindo um maior período de licença paternidade, né, na adoção também, para adequação, para... que até pouco tempo nem tinha isso para adoção. Exatamente. Então, hoje também tem o entendimento de que o mesmo tratamento dado ao recém-nascido, porque aquela pessoa entra no núcleo familiar. É lógico que isso ainda dá discussão, né, em alguns casos, mas deve ser observado dessa forma. Mais uma vez, como eu sempre digo, dignidade da pessoa humana, né, deve se respeitar. Nos contratos de plano de saúde, deve-se ter essa ótica, essa visão, essa aplicação da dignidade da pessoa humana. Estamos lidando com saúde e com vida. Sim. O cliente tem um plano, mas ele quer mudar de operadora.
é melhor, cancelar ou fazer a portabilidade? Não, portabilidade, né? Portabilidade porque... E a portabilidade se faz pela INS? Também, Meio que também... você a consegue... própria pessoa. Exato, você pode, mais uma vez, buscar dentro da INS, fazer pesquisas lá para encontrar um plano similar ao seu, né? E aí você vai pedir a documentação da sua operadora, isso é bem tranquilo de se fazer. Então, mais uma vez, o usuário deve buscar essas informações. Nos dias de hoje, a tecnologia avançou tanto, né? Você consegue fazer isso pelo celular. Antigamente, a gente tinha uma maior dificuldade de acesso. Às vezes, para conseguir uma informação, você tinha que mandar um ofício. Hoje, essas informações estão muito mais claras. E, como eu disse, até de forma mais didática. Então, você consegue, sim, fazer as suas pesquisas para requerer a portabilidade para um plano que seja ali, né, similar ao seu. Dá para se fazer de forma tranquila e muitas vezes você pode, a operadora que você está buscando, né, a nova, você pode entrar em contato com ela que com certeza ela vai te auxiliar a fazer essa portabilidade, essa migração. Doutor Rodolfo, a gente hoje vê uma medicina evoluindo muito. Quando se fala em tratamento, cirurgias, já é inerente, comum falar de cirurgia robótica, né, que é um procedimento extremamente evoluído, caríssimo, né, os equipamentos. Como que está essa relação das operadoras em autorizar uma cirurgia robótica ou não para uma cirurgia convencional? Então, vamos lá. Toda cirurgia, né, a questão está na experimental ou não. Hoje em dia, cirurgias robóticas já são uma realidade. Então, havendo a necessidade de uma prescrição médica para que, vamos imaginar um caso aqui, uma cirurgia de alto risco, onde determinado procedimento é muito próximo do coração ou de uma artéria que coloca um grau elevadíssimo de risco à pessoa. O médico prescrevendo a necessidade de uma cirurgia por meio da robótica, né, do auxílio da inteligência artificial, a operadora deverá promover esse atendimento. É a mesma situação dos medicamentos, né? O médico prescrevendo, qual que é o entendimento do Poder Judiciário? Tem que cobrir. Mesmo, em muitas situações, em casos de urgência, principalmente. Mas esse aqui está ainda em fase, eu já vi decisões de medicamentos experimentais, já registrados na Anvisa, mas ainda em processo de regulamentação. Não há outro medicamento, ou todos os procedimentos já realizados não surtiram efeito, só tem esse para ser utilizado. Então, mesmo que ele não esteja totalmente habilitado, se o médico prescrever, geralmente o Poder Judiciário vai, como eu disse, né, cada caso é um caso, mas possivelmente o Poder Judiciário vai mandar a operadora cumprir com aquela determinação do médico. É a vida da pessoa, já fez todos os procedimentos, não existem outros. Só resta esse. O que vai se encontrar maior dificuldade é procedimentos experimentais fora do país, procedimentos que ainda não estão regulados pela Anvisa. Então, esses você vai ter uma maior dificuldade. Fora isso, né, não, já está regulamentado para a Anvisa, mas não está na ANS, por exemplo. Aí o poder, no rol da ANS, o famoso rol da ANS. O famoso rol da ANS. Nesse caso, o Poder Judiciário, na sua grande maioria das vezes, determina o procedimento. Doutor Rodolfo, a gente, no começo, antes da entrevista, conversando, a gente estava falando do futuro dos planos de saúde, né, desse ramo. Qual é o futuro desse cenário dos planos de saúde? Então, o que nos preocupa, né, é uma preocupação no seguinte sentido: como nós dissemos há pouco, a população está envelhecendo, a expectativa de vida da população, que antes era 50, 60 anos, hoje está na faixa de 70, 80 e as perspectivas são de ultrapassar isso. E a partir daí, a população envelhecendo mais, como vai estar a saúde da população? Esse que é o ponto. Né? Vai haver uma utilização maior dos contratos de plano de saúde? As pessoas suportarão pagar valores elevados de plano de saúde? Então, esse cenário ele fica um pouco aberto. Né? A gente não tem assim, como será? Algumas operadoras já estão implantando dentro dos seus sistemas ações preventivas.
Então, elas disponibilizam tratamentos de coluna, elas disponibilizam muitas vezes práticas esportivas, algumas práticas, elas estimulam as pessoas a praticarem, né, esporte, para realizarem procedimentos administrativos, preventivos, justamente buscando manter uma saúde melhor para que, tendo mais idade, essa saúde esteja preservada. Porque, como eu disse, as operadoras têm a sua razão, né, em algumas situações, principalmente na utilização. Quanto mais a gente vai tendo idade, mais a gente passa a utilizar os contratos. E as operadoras são econômicas, são instituições privadas, né? Então, economicamente, se deixar de ser viável a operadora, há um movimento muito grande nesse sentido, operadoras fechando, por má administração, por má gestão, por uma série de fatores, não é? Mas a preocupação é essa, se todas fecharem, esse público vai para onde? Sim, a segmentação. As operadoras vão por esse caminho. Nos Estados Unidos parece-me que é muito segmentado. O cliente compra um plano exatamente, ele sabe o que atendimento, onde ele vai ter e não tem conversa. Será que esse caminho também? E aí restrição de atendimentos e... É uma discussão. A nossa legislação é um pouco diferente dos Estados Unidos. Há pontos favoráveis e desfavoráveis. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, que impede determinadas restrições. Tudo depende de cada caso. Eu vejo que em alguns cenários é interessante sim, né, você ter a segmentação. Porque a pessoa contrata já sabendo, olha, eu não vou ter condições de pagar um plano full, um plano completo. Mas eu gostaria... Premium. Né? Premium. Exato. Então eu gostaria... A gente paga para não usar, infelizmente. Como seguro, né? Mas eu vejo assim, uma opinião totalmente pessoal, eu vejo com bons olhos, porque você não fica totalmente desprevenido, né? Só que a nossa legislação, ela de algum modo, ela vai obrigar a operadora a cobrir determinados custos. Hoje já funciona assim, não está previsto no contrato, né? Mas o Poder Judiciário entende que deve, porque está ligado à vida, então deve cumprir. É uma discussão que envolve um pouco de filosofia, um pouco de ética, um pouco de moral. Eu acho que esse debate deveria ser levado mais aos nossos políticos, ao Congresso, aos profissionais da área médica, profissionais da área jurídica, enfim. É uma discussão que deve ocorrer, uma discussão muito válida e, aos meus olhos, muito importante, porque é uma saída, você, né, segmentar, eu penso, mas aí eu não vi nenhum estudo ainda sobre isso, não estou dizendo que não tenha, eu não vi nenhum estudo ainda profundo tratando desse assunto, mas eu acho que é extremamente importante começar a se tratar disso. E com a participação do consumidor também nessas discussões todas. Exatamente. Da sociedade. Doutor Rodolfo, agradeço muito sua participação aqui no Saúde em Foco. Hoje a gente fez um saúde um pouco diferente, mas extremamente importante, porque é aquilo que a gente falou no começo, num momento de mais fragilidade, quando você está precisando, acaba tendo problema quem tem plano de saúde. Uma consideração final para o nosso telespectador, por favor. Eu penso, né, que a população como um todo deve buscar sempre informação, porque no momento de necessidade você não consegue pensar direito. Então, é importante que a população se informe, é importante que a população esteja atenta aos movimentos relacionados à saúde como um todo, que a população cuide da sua saúde, porque na hora da necessidade a gente não consegue pensar direito. Então, a gente tem que estar bem informado antes para se sentir seguro na hora que estiver precisando utilizar determinado procedimento. Sim. Doutor Rodolfo, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde em Foco e também na TV Câmara. Sou eu quem agradeço. Obrigada. E assim a gente termina o nosso programa de hoje. Nós falamos sobre planos de saúde. Espero que você tenha gostado. Se você quiser assistir novamente este programa ou indicar para alguém, nós estamos no YouTube. É só procurar nosso canal, é TV Câmara Rio Preto, a playlist Saúde em Foco. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau.